Já vamos fazer uma distinção aqui a respeito dos procedimentos. Existe o inquérito das fake news, que foi aberto de ofício por Dias Toffoli, cujo relator é Alexandre de Moraes. Esse inquérito teve uma série de vícios, um dos quais está sendo agora, com 2 anos de atraso, questionado pelo Jair Bolsonaro, já vamos falar dele. E esse inquérito é usado muitas vezes pela claque bolsonarista, que faz aí a propaganda para as pessoas ingênuas, como uma maneira de passar pano para as próprias atitudes delinquentes de bolsonaristas, porque eles são enquadrados naquele inquérito e falam, mas esse inquérito é cheio de vícios, como se isso eximisse os autores de ataques eventualmente criminosos de responsabilidade pelos ataques. Então, o que se discute muitas vezes é o caminho pelo qual a pessoa que fez uma postagem criminosa ou que incorreu num crime de ameaça, ela vai ser responsabilizada e punida. Não que a delinquência esteja em discussão. Aqui, nesse caso, veio por um pedido da Procuradoria-Geral da República. Detalhou lá o Supremo um movimento contra a democracia previsto para o dia da manifestação bolsonarista. Então, essa operação veio a partir de um pedido da PGR, comandada lá pelo Augusto Aras e cujo número 2 é a Lindora Araújo. É óbvio que quando as iniciativas bolsonaristas atingem os ministros do Supremo Tribunal Federal, o próprio STF, essa PGR omissa em relação ao Jair Bolsonaro, em relação a tudo que a família Bolsonaro faz, ela tem que mostrar algum serviço para os ministros, que fazem lá as suas pressões. E, obviamente, isso tem algum efeito. Mas não é em relação ao Jair Bolsonaro. Você veja que é em relação ao Sérgio Reis. Aí a Lindora, o Aras e tal, eles deixam correr isso aí, nas vésperas, inclusive, de ser votada no Senado, de acontecer no Senado a sabatina para a recondução do cargo de Augusto Aras à PGR, ele ainda posa assim como, olha, nós tomamos aqui sim iniciativas contra bolsonaristas, contra o Jair Bolsonaro não. E eventualmente ele faz coisas muito similares a essas que estão gerando toda uma operação. Então, que isso fique bem claro. O caminho aí está correto, é o natural, e a ação, ela decorre de declarações que são intoleráveis. Isso não está englobado pela liberdade de expressão. A liberdade de expressão não é absoluta, ela é regulada pelas outras leis do país. E como já expliquei um monte de vezes aqui, você tem crimes contra a honra, que são previstos na legislação, calúnia, injúria, difamação, ameaça, ataques anunciados, tudo isso é passível de responsabilização e punição. Muitas vezes vem de declarações orais, às vezes gravadas, às vezes não, às vezes documentadas, às vezes não, mas que são passíveis de um enquadramento penal. Aqui, o Sérgio Reis, que deveria estar cantando, olha quanta música ele tem, sujeito que tem uma carreira artística, que tem um histórico, tem público, tem fã, tem tiete, principalmente a turma da geração dele, mas alguns sucessos até que transcenderam as gerações que ele gravou. Nessa casa tem Goteira, Pinga de Mim, você tem Panela Velha, não interessa se ela é coroa, Panela Velha é que faz comida boa. Adeus Mariana, por exemplo, que eu prefiro a gravação do Martinho da Vila. Adoro, nasci lá na cidade, me casei na serra com a minha Mariana, moça lá de fora. Uma delícia essa música. Você tem o Menino da Porteira, né, que tem até aquele verso, estava tentando lembrar aqui, que fala do berrante, porque o pessoal estava ironizando hoje nas redes sociais, né? Toda vez que eu viajava pela estrada de Ouro Fino, de longe eu avistava a figura de um menino que corria, abria a porteira e depois vinha me pedindo, toque o berrante, seu moço, que é para eu ficar ouvindo. E aí tem pessoal, né, que trata ali as massas de manobra dos líderes políticos brasileiros como gado e tal, aí muitas vezes falam de tocar o berrante, e tá lá o Sérgio Reis falando, toque o berrante, seu moço. Ele estava aí tocando um berrante para uma ala reacionária tomar atitudes que podem gerar violência. E aí você quer que as autoridades fiquem esperando isso acontecer? A liberdade de expressão ela não engloba a orquestração e eventual financiamento de atos contra a democracia, de golpes de Estado. É isso que eu queria dizer, na verdade,
de maneira mais objetiva, mais precisa, golpe de Estado não pode gerar uma turma de espectadores. Nós sabemos aí que isso está sendo planejado e vamos esperar para ver o que acontece. Eu digo isso porque é bom aqui dizer, entre aspas, uma das declarações do Sérgio Reis. Ele disse, numa reunião que acabou vindo a público no fim de semana, que, aspas, se em 30 dias não tirarem os caras, nós vamos invadir, quebrar tudo e tirar os caras na marra. Pronto. É assim que vai ser e a coisa tá séria. Fecha o aspas. Você imagina numa operação policial, o que é frequente, às vezes se estabelecem escutas telefônicas, em lugares onde estão localizadas facções criminosas, e aí se ouve lá que amanhã, na semana que vem, daqui a 30 dias, nós vamos assaltar o banco tal, vamos levar todo o dinheiro. Você quer o quê? Que espere isso acontecer, para que eventualmente pessoas morram, para que eventualmente o dinheiro seja roubado? Quer dizer, esse tipo de declaração já é passível de um enquadramento. Então você tem uma atitude correspondente por parte das autoridades. O Sérgio Reis falou com todas as letras. Se em 30 dias não tirarem os caras, nós vamos invadir, quebrar tudo e tirar os caras na marra. O que é isso? Invadir? Invadir as instituições, a sede do Supremo Tribunal Federal? Quebrar tudo é ato de vândalo. Tem aqui uma declaração, o anúncio de um vandalismo. É um vandalismo anunciado. A depredação de patrimônio público. Tirar os caras na marra, quer dizer, fazer o uso da força como se ele tivesse o monopólio do uso da força, que tem as forças de segurança, evidentemente, a partir dos indícios para tomar atitudes com autorização judicial, essa coisa toda. Ele acha que ele tem que chegar lá, pegar uma autoridade na marra e expulsar do terreno para o qual, do território, da sede, da instituição, do tribunal, para o qual ela foi escolhida. Claro que os mecanismos pelos quais essas pessoas são escolhidas, a qualidade delas, do voto, da decisão, tudo isso pode ser devidamente questionado. Aliás, mando de novo um abraço que eu já mandei de manhã ao ouvinte Eric, que escreveu lá na rede social, que é um exemplo de que é perfeitamente possível criticar o Supremo Tribunal Federal. Olha o Felipe Moura Brasil, bota lá na internet, Felipe Moura Brasil, STF, vai ver, vai chover críticas, artigos, vídeos, etc., críticas às vezes duras, mas são críticas a votos, a decisões, a articulações de bastidor, a interesses políticos. Não tem ameaça, não. A ameaça não está prevista nessa liberdade. Então, é completamente diferente. E aí ele é alvo de uma operação como essa, de busca e apreensão, para ver, inclusive, se há um material com todo um planejamento de algum ato que atente contra a democracia e que possa gerar violência. Aí você tem o Tony de Paula, né, que vive aí também atacando da maneira mais troglodita, brucutu, de reacionário aloprado bolsonarista, os ministros do Supremo Tribunal Federal, uma gente que não tem profundidade intelectual e habilidade verbal para fazer críticas, para argumentar, só tem para canalizar o ódio em cima das pessoas com as quais não concorda. Isso é o nível rasteiro e oportunista do bolsonarismo. É essa gente que acabou subindo, ganhando poder, muitos inclusive, ganhando dinheiro, como está sendo apontado aí pelo antigo, né, que é inquérito dos atos antidemocráticos, porque surgiu hoje uma notícia no Estadão sobre o ganho com monetização de vídeos dos canais, que às vezes recebem ali uns vídeos exclusivos do presidente, que distorcem informações, que atacam jornalistas independentes, que usam notícias falsas, mesmo durante a crise sanitária, pessoal faturando alto, por meio desse acirramento do debate, dessa busca da polarização, do nós contra eles. Então, é um nível muito rasteiro. E é claro que quando isso gera uma ameaça, é necessário, sim, que haja uma apuração. Então, está tudo aí dentro do que tem de ser feito. E, obviamente, há algumas coisas que são relativamente novas, né? Só para concluir, porque você teve o advento aí das redes sociais, de uns anos para cá, umas décadas já, mas o uso dessas ferramentas por grupos políticos, que pode fazer com que certas manifestações, movimentos, certos protestos
tudo isso seja turbinado numa velocidade incrível e com esse conteúdo de violência na sua raiz, de promessa de uma atitude agressiva, pode gerar um tumulto muito grande. Então, a reação também precisa ser relativamente ágil. Os mecanismos para dosar esses graus é que estão em debate nesse momento. Agora, a delinquência dessas falas, elas não estão em debate. É óbvio que elas são passíveis de punição. Lamentavelmente, um cantor, um sujeito com uma trajetória, com sucesso, com hit, e agora vai entrar no rol daquelas pessoas que a gente já ouviu, que eventualmente a gente cantava, que a gente vê um filme e tal, porque tem também atores, atrizes e tal, que a gente às vezes já não consegue dissociar das suas opiniões execráveis. E aqui, falando opinião, é até um elogio, né? Mas das suas atitudes políticas absolutamente irresponsáveis e inconsequentes. É lamentável.